Foi uma das guerras mais breves da história. A abertura das hostilidades ocorreu no dia 5 de junho de 1967. No dia 11, estava tudo acabado. Israel vencia mais um confronto com seus vizinhos árabes. Não era o primeiro e nem seria o último. E os motivos para esta guerra relâmpago vinham de longe, de muito longe. Os egípcios ainda eram os reis da civilização quando os judeus, no êxodo liderado por um bíblico Moisés, chegaram às portas de Canaã. Numa data em que os historiadores colocam entre 1180 e 1150 antes da era cristã, Josué e os israelitas, vindo de onde hoje situa-se a Jordânia, empurrando os filisteus para o sul e os fenícios para o norte, entraram na terra prometida por Abraão à sua descendência. Ficaram por 10 séculos, até serem dispersados pelos romanos e sofrerem as desgraças da diáspora por outros 20. Os árabes a ocuparam durante todo esse tempo, até que, em novembro de 1947, no rescaldo da Segunda Grande Guerra e no remorso do Holocausto, e em função de uma deliberação da Assembleia Geral da ONU, a antiga Canaã foi dividida. O plano de partilha das Nações Unidas substituía o mandato britânico da Palestina, estabelecido desde o fim da Primeira Guerra Mundial, pela criação de 2 estados, um Estado palestino e um Estado judeu. Criou-se também um monumental pomo de discórdia. Até a proclamação do Estado de Israel, em 14 de maio de 1948, os países árabes tentaram reverter a decisão da ONU e, desde o primeiro instante de sua existência, o novo país viu-se enredado na polêmica sobre quem tinha direito àquela terra e no vórtice da incompatibilidade religiosa de 2 fés irreconciliáveis. Os árabes, determinados a revogar pela força a decisão da ONU, reagiram imediatamente. Menos de 24 horas após a cerimônia de nascimento do novo país, uma coalizão de forças egípcias, jordanianas, sírias e iraquianas atacou. O conflito durou até julho do ano seguinte e os israelenses sobreviveram por um fio. Mas conseguiram manter sua independência e, mercê de sua eficiente reação militar, ampliaram em até 20 mil quilômetros quadrados, ou seja, em 50%, a área original do país. Só para dar uma ideia do impacto do resultado desse conflito na história de seus contendores, em Israel, o episódio é chamado de Guerra da Independência. Nos países árabes, de Al-Nakba, a catástrofe. Ficava claro que a paz não iria perdurar. Em 1956, vários interesses mundiais ferviam num enorme caldeirão. Eram os tempos da Guerra Fria, que mantinham o planeta em constante sobressalto. As turras, para manter o controle de suas zonas de influência e dispostos a disputar palmo a palmo seu predomínio em regiões de domínio indefinido, na África e na Indochina, o Ocidente, capitaneado pelos Estados Unidos, e o bloco comunista liderado pela União Soviética, provocavam distúrbios regionais de funestas consequências futuras, como as revoltas africanas e a Guerra do Vietnã. No Oriente Médio, as coisas não estavam diferentes. No Egito, a ascensão ao poder em 1954 de Gamal Abdel Nasser, um oficial de exército carismático e popular, deu início a um período de intenso nacionalismo no país, cujos efeitos se propagaram pelas outras nações árabes. Em julho de 1956, num frontal ataque à presença britânica no Egito, Nasser nacionalizou o Canal de Suez. Imediatamente, a Grã-Bretanha e a França, principais acionistas da empresa que administrava a via hídrica,
prepararam-se para atacar militarmente. Igualmente sentindo-se confrontado pelo simultâneo fechamento por Nasser do Estreito de Tirã, ou seja, a entrada do Golfo de Aqaba, Israel também se mobilizou. Enquanto ingleses e franceses lançavam seus paraquedistas e tomavam Port Said, os tanques israelenses invadiram com relativa facilidade a península do Sinai. Entretanto, com o apoio americano, o Conselho de Segurança da ONU concordou com o direito do Egito à exploração de Suez e criou uma força de paz, determinando a retirada de ingleses, franceses e israelenses do território egípcio. Foi a única vez em 200 anos que Estados Unidos e Inglaterra estiveram em campos opostos da política internacional. Aparentemente, a paz voltara. Mas era uma paz inquieta, ou no mínimo provisória. A chama de uma incompatibilidade milenar continuava ardendo, ainda mais polarizada pela Guerra Fria. Era uma questão de tempo, ou de pretextos. No início de junho de 1967, os pretextos começaram a aparecer por todo lado. Egito e Síria, unidos desde a criação da República Árabe Unida, fecharam um pacto militar com a Jordânia, praticamente cercando Israel. No dia 4, instigado pelos soviéticos, que lhe asseguraram falsamente ter informações sobre uma mobilização de tropas israelenses, Gamal Abdel Nasser mandou fechar, como em 1956, o estratégico Estreito de Tirã. Era o mesmo que declarar guerra aos judeus, e estes não perderam tempo. Às 7h45 da manhã do dia 5, o primeiro dia da guerra, Israel lançou a Operação Moked, ou Focus, o plano para eliminar a aviação egípcia no solo. Criada e aperfeiçoada pelo staff israelense e executada com perfeita eficiência pelos seus comandantes, ondas de caça Mirage, vindas do Mediterrâneo, bombardearam as bases aéreas do Egito, destruindo, em pouco mais de 2 horas, 309 de 340 aviões, ou seja, 90% da força aérea do país. Sem cobertura, os tanques árabes T-34 de fabricação soviética ficaram à mercê dos blindados de Israel, os superiores Centurions e Pattons, que investiram pelo Sinai. Ao final do dia 6, quase toda a península estava em poder dos israelenses, com os egípcios retirando-se até o Mar Vermelho. Resolvida com rapidez à frente do Sinai, no dia seguinte, os israelenses concentraram suas ações na margem ocidental do rio Jordão, a Cisjordânia. Hussein, o rei jordaniano, tinha consciência que seu exército não teria a menor chance contra a IDF, as Forças de Defesa de Israel, e estava propenso a não entrar no conflito. Pressionado, entretanto, por Nasser, que o iludiu dizendo que os egípcios estavam sendo vitoriosos no Sinai, Hussein movimentou suas tropas. Só conseguiram resistir por pouco mais de um dia. No dia 8, quarto dia da guerra, os jordanianos cessavam a resistência e os tanques israelenses chegavam ao lado leste de Jerusalém. Agora só faltava controlar a fronteira norte. No mesmo dia 8, a Síria entrou na guerra. Com sua aviação dominando os céus, as tropas israelenses penetraram em rápidos movimentos nas colinas de Golã e as dominaram em 48 horas. Em apenas 6 dias, tudo estava terminado. No dia 11, os árabes renderam-se. Este balanço mostra o tamanho da derrota árabe e a indiscutível supremacia de Israel. Soldados mortos foram 980 do lado de Israel e 4.300 dos árabes. Feridos, 4.520 contra 6.120. Aviões eliminados, 40 de Israel contra 444 dos países árabes. Tanques destruídos, 394 de um lado e 905 do outro. Israel vencera em toda a linha e agora o país anexava ao seu território mais do dobro de seu tamanho original, com a ocupação da Cisjordânia, da faixa de Gaza, das colinas de Golã e da península do Sinai, o que gerou uma piada de grande popularidade na época.
venha a Israel e visite as pirâmides. Da noite para o dia, os nomes dos comandantes israelenses, como Yitzhak Rabin, Ariel Sharon e principalmente Moshe Dayan, ganharam o status de superstars internacionais. O mais importante, porém, era que Israel havia conquistado Jerusalém. A promessa feita por centenas de anos, ano que vem, em Jerusalém, havia sido cumprida. Nos anos seguintes, vários acordos iriam redesenhar a geografia da região, com a devolução da península do Sinai ao Egito, em troca do reconhecimento pelos egípcios da existência de Israel, e a inclusão da faixa de Gaza e da Cisjordânia na formação do Estado da Palestina. Mas isso era apenas mais um capítulo de uma história que dura quase 4.000 anos. Em 1973, outra guerra iria acontecer, a Guerra do Yom Kippur. Mesmo enquanto gravo este vídeo, o inferno da discórdia lá persiste, matando, ferindo, destruindo. São ações que fomentarão mais mágoa e mais ódio, e gerarão mais sofrimento e mais lágrimas. Lágrimas e gotas de sangue que continuarão a cair no deserto do Sinai, nas marés do Mar Vermelho, nas águas do Rio Jordão e no solo de Canaã. Se você gostou desse vídeo e gosta desse canal, por favor, inscreva-se se ainda não fez, divulgue, compartilhe, comente, dê o seu gostei ou não gostei. Isso tudo é muito importante para que o canal consiga ganhar mais visibilidade no YouTube e continue existindo. Muito obrigado e até a próxima.